O Palazzo Vêneto não era apenas um restaurante, era uma instituição. Localizado no coração dos Jardins, bairro nobre de São Paulo, suas paredes de tom creme e detalhes em madeira escura testemunhavam há 2 décadas os acordos comerciais mais importantes da cidade, os casos extraconjugais da elite paulistana e, principalmente, o desfile de poder e influência que definia quem era quem na metrópole. Naquele início de noite de terça-feira, Fernanda Santos ajustava nervosamente o laço negro do uniforme diante do espelho do vestiário. Era seu primeiro dia como garçonete no estabelecimento mais prestigiado da cidade. Aos 26 anos, com a graduação em psicologia interrompida no penúltimo semestre por falta de recursos, ela se agarrava a este emprego como uma tábua de salvação que permitiria retomar os estudos em alguns meses. Primeira regra do palácio: nunca, jamais, questione a mesa 17. A voz de Juliana, veterana de 5 anos no restaurante, soou atrás dela. Se você sobreviver a ela, sobrevive a qualquer coisa aqui. Mesa 17? Fernanda arqueou a sobrancelha enquanto prendia os cabelos cacheados castanho escuros em um coque impecável. A mesa da Dona Elisa Monteiro, ou como chamamos aqui nos bastidores, a guilhotina. Juliana baixou a voz, mesmo estando sozinhas. Ela vem toda terça e quinta, sempre às 20h, sempre na mesa 17, sempre acompanhada do marido, o Teodoro Monteiro. Monteiro, o dono da rede de hospitais? E de metade dos imóveis comerciais do centro e daquele resort em Angra e... Juliana continuou enquanto aplicava batom discreto. Ela é o terror do palácio. Já fez 3 gerentes pedirem demissão e incontáveis garçons. Encontra defeitos que ninguém imaginaria existir. O gerente Carlos, homem de meia-idade com um bigode meticulosamente aparado, entrou no vestiário sem bater. Fernanda, hoje você fica responsável pelas mesas 12 a 18. Juliana engasgou olhando para a novata, com uma mistura de compaixão e espanto. Carlos, é o primeiro dia dela. A mesa 17 é... Justamente por isso. Carlos ajustou a gravata borboleta. A senhora Monteiro exige um rosto novo. Está cansada, nas palavras dela, da incompetência familiar dos garçons atuais. Quando Carlos saiu, Juliana segurou os ombros de Fernanda. Escuta, algumas regras básicas para sobreviver. Mantenha o vinho dela sempre pela metade, nunca cheio ou vazio. Não a interrompa, mesmo que seja para servir. Refira-se a ela como Senhora Monteiro, nunca apenas Senhora. E, acima de tudo, não demonstre medo. Ela fareja medo como um tubarão fareja. Sangue. Às 20h05, Fernanda observou o casal Monteiro ser conduzido à famosa mesa 17, estrategicamente posicionada para ver e ser vista. Elisa Monteiro, uma mulher de 45 anos, caminhava com a elegância estudada de quem aprendeu a portar-se em escolas suíças. Cabelos loiros perfeitamente tingidos, cortados em um Chanel clássico. Vestido Chanel preto com pérolas que provavelmente custavam mais que o carro de Fernanda. Seu marido, Teodoro, um homem de ombros caídos e olhar apagado, a seguia como uma sombra obediente. Fernanda respirou fundo e aproximou-se. Boa noite, senhora Monteiro, senhor Monteiro. Sou Fernanda e serei responsável pelo atendimento esta noite. Os olhos de Elisa percorreram Fernanda de cima a baixo, como um scanner procurando falhas. Nova, presumo? Sim, senhora. É minha primeira noite no palácio. Um sorriso fino, quase imperceptível, cruzou os lábios de Elisa. Então veremos quanto tempo você dura, não é mesmo? Teodoro, querido, peça o vinho. A noite prosseguiu como uma dança coreografada no fio da navalha. Cada movimento de Fernanda era observado, cada gesto avaliado. Elisa encontrou defeitos na temperatura do vinho. Isso é o que vocês chamam de adequadamente refrigerado? No pão servido, claramente não foi assado hoje. E até mesmo na maneira como Fernanda segurava a bandeja. Minha empregada tem mais elegância. Teodoro permanecia em silêncio, ocasionalmente lançando olhares de desculpas à garçonete quando a esposa se distraía. Durante a sobremesa, 1000 folhas com creme de baunilha, Elisa fez uma observação sobre o calor recente de São Paulo.
É insuportável este clima, totalmente diferente dos verões da minha infância em Paris. Então, voltando-se para o marido. Teodoro, lembra-se daquele verão em Provence? A mansão dos meus avós tinha aquela vista magnífica dos campos de lavanda. Foi então que aconteceu. Por um breve instante, um microsegundo sequer, quando Elisa ficou particularmente animada ao falar de um prato francês, seu polido sotaque paulistano de elite deu lugar a algo diferente. Um leve arrasto nas vogais, um chiado característico no S. Fernanda, que cresceu viajando pelo interior com os pais professores, reconheceu imediatamente. Era um sotaque mineiro tentando se esconder. A garçonete congelou, a garrafa de vinho suspensa no ar. Seria possível? A sofisticada Elisa Monteiro, famosa por sua linhagem supostamente aristocrática, deixando escapar um sotaque interiorano de Minas Gerais? Quando Elisa percebeu o olhar curioso de Fernanda, seu rosto endureceu. Há algo errado, garçonete? Absolutamente nada, senhora Monteiro. Fernanda retomou o serviço com perfeição, mas seus olhos capturaram outro detalhe curioso. Ao erguer a taça, a manga de seda do vestido de Elisa subiu ligeiramente, revelando uma pequena cicatriz no pulso. Não era uma marca de cirurgia estética ou acidente de lazer. Era uma cicatriz de queimadura, do tipo que se consegue trabalhando em uma cozinha. E então, o que achou da guilhotina? Perguntou Juliana mais tarde, quando o restaurante começava a esvaziar. Interessante. Fernanda respondeu distraidamente, seu olhar fixo na mesa 17, onde Elisa gesticulava com elegância estudada, mas também com um tique nervoso que Fernanda não tinha notado antes. Ela tamborilava os dedos na mesa em um ritmo específico, quando estava impaciente. Interessante. É a primeira vez que ouço alguém descrever Elisa Monteiro assim. Juliana riu. Geralmente as palavras são bem menos educadas. Sabe algo sobre o passado dela? Antes de ser a senhora Monteiro, quero dizer. Juliana deu de ombros. Dizem que vem de uma família tradicional paulistana, estudou na Europa, essas coisas. Pelo menos é o que ela faz questão de mencionar em cada oportunidade. Por quê? Fernanda observou o casal Monteiro se levantar para partir. No caminho para a saída, Elisa parou junto ao gerente Carlos. A nova garçonete. Ela olhou para a plaqueta de identificação de Fernanda ao longe. Santos, ela é adequada. Pode mantê-la na nossa mesa. Carlos pareceu tão chocado quanto Juliana, que assistia à cena boquiaberta. Nunca, em toda a história do Palazzo Veneto, Elisa Monteiro havia aprovado um garçom no primeiro serviço. O que você fez? Sussurrou Juliana, quando o casal finalmente saiu. Fernanda sorriu enigmaticamente, observando a porta por onde os Monteiro haviam partido. Nada ainda, mas acho que acabei de descobrir algo que ninguém mais sabe sobre a grande Elisa Monteiro. Naquela mesma noite, já em seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade, Fernanda digitou no Google Família Tradicional Monteiro São Paulo. Os resultados mostravam apenas notícias recentes sobre o império empresarial de Teodoro e eventos sociais do casal. Nada sobre a suposta linhagem aristocrática de Elisa. Intrigada, ela refinou a busca. Elisa Monteiro, Juventude Família Tradicional. Novamente, nada além de entrevistas onde Elisa mencionava vagamente uma infância privilegiada, sem detalhes específicos, nomes ou fotos. Era como se a vida de Elisa antes de seu casamento com Teodoro Monteiro, há 20 anos, simplesmente não existisse em registro algum. Como se tivesse sido cuidadosamente apagada ou inventada. Quem é você realmente, Elisa Monteiro? Murmurou. Fernanda, fechando o notebook. Aquela cicatriz de queimadura, o sotaque que escapou por um instante, o tique nervoso dos dedos tamborilando. Ela tinha o pressentimento de que acabara de tropeçar em algo muito maior do que uma simples cliente difícil. E a psicóloga em formação dentro dela não conseguia resistir a um bom mistério humano. Eu quero atender a mesa 17 de novo. Carlos arregalou os olhos. A caneta que usava para fazer o cronograma de mesas ficou suspensa no ar. As palavras de Fernanda soaram como um pedido para pular de um avião sem paraquedas. Você quer...
Atender Elisa Monteiro voluntariamente? Olha, sei que ela surpreendentemente não te massacrou ontem, mas isso não significa que... Carlos, Fernanda inclinou-se sobre o balcão da recepção. Confie em mim. Consigo lidar com ela. 2 semanas depois, Fernanda havia se tornado a garçonete oficial da mesa 17, para espanto e admiração da equipe do Palazzo Veneto. Em suas 4 visitas subsequentes, Elisa continuava exigente e muitas vezes cruel, mas Fernanda observava cada detalhe com olhos de cientista, estudando um espécime raro. Não entendo como você aguenta, comentou Antônio, um dos chefes auxiliares, enquanto todos preparavam o salão para mais uma noite. A bruxa te chamou de provinciana incompetente ontem, só porque você serviu água sem que ela pedisse. Não é o que ela diz que importa. É como ela diz, respondeu Fernanda, arrumando meticulosamente os talheres de prata. Vocês já repararam que quando ela fica realmente nervosa, o sotaque dela muda sutilmente? Sotaque? Que sotaque? Juliana se aproximou curiosa. Exatamente. Supostamente ela cresceu em São Paulo e estudou na Europa, certo? Então por que, quando está irritada, algumas palavras soam com uma cadência mineira? Mineira? A Elisa nasci com uma colher de prata na boca, Monteiro. Antônio riu. Impossível. E aquela cicatriz no pulso direito dela, continuou Fernanda, ignorando o ceticismo. Não é uma cicatriz de cirurgia plástica ou acidente doméstico. É uma queimadura antiga, do tipo que se consegue trabalhando em uma cozinha industrial ou... Ela fez uma pausa significativa. Ou servindo em uma lanchonete. Os colegas trocaram olhares agora mais intrigados que céticos. O burburinho foi interrompido quando Carlos apareceu apressado. Eles acabaram de ligar. Os Monteiro estão a caminho, chegam em 15 minutos. E pelo amor de Deus, Fernanda, eles estão trazendo o presidente de um conglomerado japonês. Nada de experiências sociais hoje. Fernanda apenas sorriu. Tudo sob controle, Carlos. Quando Elisa entrou, trajando um vestido vermelho, Valentino e joias que reluziam como pequenas estrelas, Fernanda notou algo diferente. A presença de um convidado estrangeiro deixou a socialite visivelmente tensa, mais tensa que o normal. Boa noite, senhora Monteiro. Senhor Monteiro. Fernanda cumprimentou o casal e seu convidado com uma reverência discreta. Sugiro o champanhe Krug que acabamos de receber. Seria uma excelente introdução para o Sr. Takahashi experimentar o melhor que oferecemos. Os olhos de Elisa cintilaram com algo que poderia ser aprovação, mas nunca admitiria. Teodoro, como sempre, parecia aliviado por alguém tomar uma decisão. Durante o jantar, Fernanda observou cada interação como uma partida de xadrez. Elisa estava particularmente empenhada em impressionar o convidado japonês, exibindo conhecimentos sobre arte oriental que soavam decorados de um guia rápido da internet. Várias vezes ela mencionou a propriedade da minha família em Campos do Jordão, que remonta a 3 gerações, e como os Monteiros sempre valorizaram a tradição. Foi quando Takahashi mencionou o clima úmido de Tóquio que Fernanda viu a oportunidade perfeita. Oh, sim, os verões úmidos são terríveis, concordou Elisa. Embora imagino que seja diferente da umidade de onde eu... Ela parou abruptamente, percebendo o que quase deixou escapar. Seus dedos começaram a tamborilar na mesa, o ritmo inconfundível que Fernanda já havia notado antes. De onde a senhora veio? Perguntou Takahashi inocentemente. De onde venho? Elisa recuperou-se rapidamente. Da tradição, naturalmente. Como paulistana de berço, cresci cercada pelo desenvolvimento desta magnífica cidade. Fernanda, servindo discretamente mais champanhe, observou o suor fino que começava a se formar na testa de Elisa, apesar do ar-condicionado do restaurante estar funcionando perfeitamente. Mais tarde, naquela noite, quando os Monteiro e seu convidado partiram, Fernanda teve uma ideia. O restaurante mantinha um acervo fotográfico das celebrações mais importantes realizadas ali ao longo dos anos. Com a desculpa de procurar inspiração para a decoração de uma mesa especial, ela convenceu o antigo maître Roberto
a deixá-la folhear os álbuns. Aqui estão, mas não sei o que vai encontrar de útil. São apenas socialites se pavoneando, comentou o senhor de cabelos grisalhos, entregando-lhe 3 álbuns encadernados em couro. Nas fotos amareladas dos primeiros eventos do Palazzo Veneto, Fernanda procurou qualquer registro dos Monteiro. Encontrou Teodoro em várias imagens de 15 anos atrás, sempre com o mesmo olhar apagado, mas geralmente sozinho ou com sócios. Elisa aparecia apenas nas fotos mais recentes, de no máximo 12 anos. Isso significava que, por algum motivo, durante os primeiros anos do palazzo, quando Teodoro já era um frequentador assíduo, Elisa não aparecia ao seu lado em eventos sociais. Por quê? Roberto, chamou Fernanda. Há quanto tempo o senhor Monteiro frequenta o restaurante? Teodoro? Desde a inauguração há mais de 20 anos. Era um dos primeiros clientes VIP, mesmo quando ainda estava construindo seu império. Mas naquela época ele não trazia a esposa. E quando Elisa começou a aparecer? Roberto franziu o senho, esforçando-se para lembrar. Deve fazer uns 12 anos, mais ou menos. Lembro que foi um choque para todos quando ele apareceu com uma noiva tão jovem e bonita. Teodoro sempre foi reservado, sabe? De repente estava casado com essa mulher deslumbrante que dizia ser de família tradicional, mas ninguém realmente conhecia. Ninguém conhecia a família dela? Bom, ela sempre falava dos tradicionais Monteiro por parte de mãe, mas, francamente, ninguém da alta sociedade paulistana tinha ouvido falar deles antes. Mas quem iria questionar? Teodoro já era rico e poderoso. Ninguém se atreveria a duvidar da esposa dele. Fernanda agradeceu e devolveu os álbuns, sua mente trabalhando a mil. 12 anos atrás, Elisa havia surgido do nada, alegando uma linhagem aristocrática que ninguém conhecia e rapidamente se estabeleceu como uma força a ser temida na alta sociedade paulistana. Em seu apartamento aquela noite, Fernanda tentou outra abordagem. Se Elisa tinha cerca de 45 anos agora e apareceu na vida de Teodoro há 12 anos, então tinha aproximadamente 33 quando o conheceu. O que ela fazia antes disso? Se realmente veio de família tradicional, deveria haver registros sociais, formaturas em escolas de elite, eventos de caridade. Ela digitou várias combinações no Google. Elisa Monteiro antes casamento. Elisa família tradicional São Paulo jovem. Elisa debutante São Paulo anos 90. Nada relevante aparecia. Era como se Elisa tivesse surgido do nada aos 33 anos, já perfeitamente moldada como socialite. Enquanto fechava mais uma janela de busca infrutífera, uma memória distante começou a se formar na mente de Fernanda. Algo sobre aquele tique nervoso de tamborilar os dedos, a cicatriz de queimadura, e principalmente o sotaque mineiro que ocasionalmente escapava. De repente, como um relâmpago, ela se lembrou. Uma viagem de infância com seus pais quando tinha cerca de 10 anos. Estavam indo para Belo Horizonte visitar a tia Zélia e pararam para almoçar em uma lanchonete de beira de estrada em algum lugar no interior de Minas Gerais. Havia uma garçonete loira, barulhenta e cheia de vida. Ela tamborilava os dedos impacientemente na bandeja enquanto esperava os pedidos ficarem prontos. E tinha uma pequena cicatriz no pulso direito que Fernanda notou enquanto a mulher servia seu refrigerante. Qual era mesmo o nome dela? A memória era vaga de quase 20 anos atrás, mas lembrava-se vagamente que os clientes a chamavam por um apelido. Lisa? Poderia ser uma coincidência, mas... Fernanda pegou o celular e ligou para sua mãe. Era tarde, mas precisava confirmar. Mãe? Desculpe ligar a essa hora. Tenho uma pergunta estranha. Lembra daquela viagem a Belo Horizonte, quando eu tinha uns 10 anos, que paramos em uma lanchonete no caminho? Uma com uma garçonete loira, muito animada? Do outro lado da linha, sua mãe bocejou. Vagamente, filha. Por quê? Você lembra o nome dela? Ou o nome da lanchonete? Nossa, isso faz tanto tempo. Acho que era algo como Cantinho Mineiro, bem típico. Quanto à garçonete, não lembro o nome completo, mas os clientes a chamavam de Liza. Ela era bem engraçada,
lembro que você ficou fascinada com as histórias que ela contava. O coração de Fernanda acelerou. Lisa, Elisa. Mãe, a tia Zélia ainda mora em Minas? Sim, em Belo Horizonte. Por que todo esse interesse repentino? Preciso falar com ela. Para uma pesquisa que estou fazendo. Depois de desligar, Fernanda ficou olhando para a parede, tentando processar o que começava a suspeitar. Seria possível que a elegante e cruel Elisa Monteiro, terror do Palazzo Veneto e esposa do magnata Teodoro, fosse na verdade Lisa, uma ex-garçonete de uma lanchonete de beira de estrada em Minas Gerais? Era uma teoria absurda, quase risível. Mas explicaria o sotaque que ocasionalmente escapava, a cicatriz de queimadura típica de quem trabalha em cozinha, a completa ausência de registros sobre sua juventude aristocrática e aquele tique nervoso de tamborilar os dedos que Fernanda havia observado em ambas as mulheres. Vou descobrir quem você realmente é, Elisa Monteiro, murmurou Fernanda, enquanto anotava o número de telefone de sua tia Zélia. E talvez entender por que você se transformou nessa pessoa cruel. Na manhã seguinte, antes de ir para o trabalho, Fernanda ligou para a tia. Sua investigação acabava de ganhar um novo e inesperado rumo. Tia Zélia, aqui é a Fernanda, filha da Cristina. A voz do outro lado da linha soou animada. Fernandinha, que surpresa boa, minha querida. Como vai São Paulo? Sua mãe me contou que está trabalhando em um restaurante chique. Fernanda sorriu, sentada na pequena mesa de sua kitchenette. Era cedo, o sol mal havia nascido, mas ela precisava fazer essa ligação antes de ir para o Palazzo Veneto. Estou bem, tia. Olha, desculpe ligar assim do nada, mas estou tentando me lembrar de algo da nossa viagem para te visitar quando eu tinha uns 10 anos. Nossa, faz tempo, hein? O que você quer saber? Lembra de uma lanchonete onde paramos no caminho? Acho que chamava Cantinho Mineiro ou algo assim. Houve uma pausa, e Fernanda quase conseguia visualizar sua tia franzindo o senho, tentando vasculhar memórias antigas. Ah, sim, aquela lanchonete na estrada entre Três Corações e Varginha. Pé na Estrada, era esse o nome. Não era Cantinho Mineiro, não. A gente sempre parava lá porque o pão de queijo era o melhor da região. O coração de Fernanda acelerou. Exatamente. Tia, você se lembra de uma garçonete loira que trabalhava lá? Acho que o nome dela era Lisa. A risada de Zélia ecoou pelo telefone. Claro que lembro da Lisa, Lisete Oliveira, o nome completo dela. Impossível esquecer. Era a garçonete mais falante e ambiciosa daquele fim de mundo. Sempre dizendo que um dia ia ser rica, que não ia morrer servindo caminhoneiro. Todo mundo conhecia a Lisa naquela região. Fernanda sentiu um arrepio na espinha. Havia acertado. E ela tinha uma cicatriz no pulso, de queimadura? Tinha sim. Nossa, que memória boa você tem, menina. Ela se queimou na chapa da lanchonete. Lembro que ela fazia questão de contar a história para todo mundo, dizendo que era cicatriz de guerra. Liza sempre foi bem teatral. E o que aconteceu com ela, sabe dizer? Zélia fez uma pausa. Olha, ela desapareceu de repente. Deve fazer uns 15 anos, mais ou menos. Um dia estava lá, no outro sumiu. Teve gente que disse que ela tinha ido para São Paulo tentar a vida como atriz. Outros falavam que tinha arrumado um sugar daddy. Você sabe como é cidade pequena, né? 1000 teorias. E antes de desaparecer, ela tinha alguma característica marcante? Além de ser falante, quero dizer. Ah, o sotaque dela era forte, bem do interior de Minas mesmo, e ela tinha mania de tamborilar os dedos quando ficava impaciente. Tá. Zélia imitou o ritmo pelo telefone. Exatamente. O mesmo que Fernanda havia observado em Elisa Monteiro. Por que esse interesse todo na Lisa? Fernanda hesitou. Não podia simplesmente dizer à tia que suspeitava que a garçonete Lisete havia se transformado na temida socialite Elisa Monteiro. É que estou escrevendo um conto, sabe? Inspirado nessa memória de infância. Uma garçonete de interior que sonha com uma vida melhor. Ah, que legal! Bom, se quer incluir a história mais famosa sobre a Lisa, tem que falar do incidente com o deputado. Fernanda quase derrubou o celular. Que incidente? Aconteceu um pouco antes dela desaparecer. Um deputado estadual,
O Valdomiro Peixoto parou na lanchonete com a comitiva. Era época de eleição, ele estava fazendo campanha pelo interior. A Liza, sempre querendo aparecer, foi servir à mesa dele pessoalmente, mesmo não sendo a área dela naquele dia. Estava toda produzida, tinha até alisado o cabelo. Zélia fez uma pausa dramática, claramente apreciando ter uma audiência para uma fofoca antiga. E então, o que aconteceu? Fernanda mal conseguia disfarçar a ansiedade. Ela tropeçou no próprio salto e derrubou uma bandeja inteira de comida no colo do deputado. Imagina só, 3 pratos feitos completos, com arroz, feijão, bife acebolado e uma montanha, de batatas fritas, tudo no terno caríssimo dele. Foi um escândalo. Fernanda podia imaginar a cena, a humilhação pública. E o que a Liza fez? Ah, essa é a melhor parte. No meio do pânico, com todo mundo olhando, ela soltou aquela frase que virou lenda na região. Com o sotaque carregadíssimo dela, gritou: "Uai, sô, agora o senhor tá temperado que nem um frango assado de domingo." Zélia gargalhou ao telefone. O restaurante inteiro caiu na risada, menos o deputado, claro. Ela foi demitida na hora. Acho que foi depois disso que sumiu da cidade. A vergonha deve ter sido grande demais. Fernanda anotava tudo freneticamente. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça. "Tia, tem mais uma coisa. A Liza falava sobre a família dela. De onde ela veio? Que eu me lembre, ela era órfã, criada pela avó em Três Corações. A senhora morreu quando a Liza era adolescente e ela se virou sozinha desde então. Isso ela contava para ganhar gorjeta, sabe? A história da moça batalhadora." Após desligar, Fernanda ficou olhando para suas anotações, a mente trabalhando a mil. Tudo se encaixava. A orgulhosa e cruel Elisa Monteiro, que humilhava garçons por prazer, era, na verdade, Lisete Oliveira, uma ex-garçonete que havia sido humilhada publicamente. Mas como uma garçonete de lanchonete de beira de estrada, se transformou na esposa de um dos homens mais ricos de São Paulo. E por que construir uma persona tão fria e impiedosa? Uma ideia ocorreu a Fernanda. Se o incidente com o deputado havia se tornado tão famoso na região, talvez tivesse sido noticiado. Ela abriu o notebook e buscou nos arquivos digitais do pequeno jornal de Três Corações. Após meia hora de busca, encontrou uma pequena nota no jornal Gazeta Tricordiana de maio de 1998. Uma foto granulada mostrava uma jovem loira sorridente segurando um troféu. A legenda dizia: "Lisete Oliveira vence concurso anual de tortas do Festival da Colheita. A garçonete do pé na estrada impressionou os jurados com sua torta de maçã caramelizada." Fernanda ampliou a imagem o máximo que pôde. Mesmo com a baixa qualidade, não havia dúvida. Era uma versão mais jovem, menos polida e visivelmente mais feliz de Elisa Monteiro. O mesmo formato de rosto, o mesmo sorriso que Fernanda raramente via no palazzo. E, mais revelador, a mesma pequena cicatriz no pulso direito, visível porque ela erguia o troféu com orgulho. Continuando a busca, Fernanda encontrou outra referência a Lisete, desta vez na sessão social de alguns meses depois. Deputado Valdomiro Peixoto visita Três Corações em campanha. A nota não mencionava o incidente da lanchonete, provavelmente por influência política, mas confirmava que o político realmente havia estado na cidade na época mencionada por tia Zélia. Fernanda recostou-se na cadeira, assimilando tudo o que descobrira. A elegante e cruel Elisa Monteiro, terror do Palazzo Vêneto, era na verdade Lisete Oliveira, uma garçonete de lanchonete que sofrera uma humilhação pública e depois desapareceu. Em algum momento nos anos seguintes, Lisete havia se reinventado como Elisa, apagando seu passado humilde e criando uma falsa história de origem aristocrática. De alguma forma, conseguiu conhecer e se casar com Teodoro Monteiro, um dos homens mais ricos de São Paulo. Mas o mais fascinante para Fernanda era a transformação psicológica. A garçonete que todos descreviam como falante, ambiciosa e carismática havia se tornado uma mulher fria, cruel e calculista,
que parecia sentir prazer especial em humilhar garçons, pessoas que representavam seu antigo eu. Era como se Elisa tivesse construído uma fortaleza impenetrável ao redor de sua verdadeira identidade. Sua crueldade era uma armadura, sua arrogância um escudo. Ela não apenas escondia seu passado, ativamente punia aqueles que a lembravam dele. Olhando para o relógio, Fernanda percebeu que estava quase atrasada para o trabalho. Guardou as anotações em uma gaveta e se preparou rapidamente. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, sua mente fervilhava com perguntas. O que fazer com essa informação? Confrontar Elisa seria arriscado. Poderia custar seu emprego, que tanto precisava para voltar à faculdade. Além disso, havia algo profundamente triste em toda essa história. Quão desesperada uma pessoa precisaria estar para negar tão completamente quem era? No Palazzo Vêneto, Fernanda foi recebida com a notícia de que os Monteiro haviam reservado a mesa para aquela noite. Seria mais uma oportunidade de observar Elisa, não Lisette, com esse novo conhecimento. "Fernanda, você está bem?" perguntou Juliana, notando seu olhar distante enquanto arrumavam as mesas. "Parece que viu um fantasma." "Estou ótima", respondeu Fernanda, ajustando automaticamente os talheres. "Só pensando em algo que descobri." "Sobre a bruxa da mesa 17? Juliana baixou a voz, olhando ao redor para garantir que Carlos não estivesse por perto. Fernanda hesitou. Digamos que as pessoas nem sempre são o que parecem. Filosófica hoje, hein? Juliana riu. Bom, seja o que for que você descobriu, usou para domar a fera. Nunca vi a Elisa Monteiro tão contida com um funcionário antes. Quando o casal Monteiro chegou, Fernanda os observou com novos olhos. Elisa, impecável em um conjunto Armani azul marinho, caminhava como se o chão não fosse digno de seus sapatos Louboutin. Teodoro a seguia como sempre, mais parecendo um acessório do que um marido. "Boa noite, senhora Monteiro, senhor Monteiro", cumprimentou Fernanda com uma mesura perfeita. "Santos", respondeu Elisa com um aceno quase imperceptível. "Espero que o Barolo 2010 esteja adequadamente respirado desta vez." "Certamente, senhora. Abri a garrafa há 40 minutos, exatamente como a senhora prefere." Por um instante fugaz, Fernanda viu algo nos olhos de Elisa. Um reconhecimento, talvez. Como se ela percebesse que algo havia mudado na maneira como a garçonete a olhava. Durante o serviço, Fernanda notou que Elisa parecia mais tensa que o habitual. Seus dedos tamborilavam na mesa com mais frequência e ela evitava contato visual direto, algo incomum para alguém que normalmente intimidava os funcionários com olhares gelados. Em determinado momento, quando Teodoro foi ao toalete, Elisa ficou sozinha na mesa. Fernanda aproximou-se para reabastecer sua taça. "A senhora está bem esta noite? Parece preocupada." Elisa ergueu os olhos, surpresa pela pergunta pessoal. Por um momento, sua máscara de frieza vacilou. Por que não estaria? Ela recuperou a compostura rapidamente. "Embora deva admitir que este calor me lembra os verões úmidos da minha infância." Então, como se tivesse dito demais, acrescentou. "Em Paris, obviamente." Fernanda sorriu suavemente. "Claro, embora eu tenha ouvido que os verões em Minas Gerais também podem ser bastante úmidos, especialmente na região de Três Corações." A taça de vinho escorregou ligeiramente dos dedos de Elisa, derramando algumas gotas no imaculado linho da mesa. Seu rosto empalideceu visivelmente. "Como? O que você disse?" Sua voz, normalmente controlada, saiu estrangulada. "Nada importante, senhora Monteiro", respondeu Fernanda calmamente, limpando o vinho derramado. "Apenas uma observação sobre o clima." Quando Teodoro retornou, encontrou a esposa estranhamente silenciosa. Pela primeira vez, desde que Fernanda começara a trabalhar no Palazzo Vêneto, Elisa Monteiro parecia verdadeiramente abalada. Ao final da noite, enquanto o casal se preparava para partir, Elisa chamou Carlos. "O serviço esta noite foi inadequado", disse ela, a voz mais fria que nunca, mas com um tremor quase imperceptível. "A garçonete Santos."
Não a quero mais em nossa mesa. Carlos parecia confuso. Mas, senhora Monteiro, até agora a senhora parecia satisfeita com o serviço dela. Eu mudei de ideia. A voz de Elisa elevou-se levemente, revelando um traço do sotaque mineiro que ela tanto se esforçava para esconder. Percebendo o deslize, ela respirou fundo e retomou o controle. Simplesmente providencie outra pessoa para a próxima vez. Enquanto os Monteiros saíam, Elisa lançou a Fernanda um último olhar, não de arrogância ou desprezo, mas de algo que parecia quase medo. "O que você fez?" perguntou Carlos assim que eles partiram. "Ela estava te elogiando há dias e, de repente, quer te afastar da mesa dela." Fernanda observou a porta por onde Elisa havia saído, pensativa. "Digamos que toquei em um nervo exposto. Seja lá o que for, você mexeu com a pessoa errada. Elisa Monteiro não é alguém que você queira ter como inimiga." Naquela noite, deitada em sua cama, Fernanda refletiu sobre as reações de Elisa. A simples menção de 3 corações havia sido suficiente para abalar sua compostura cuidadosamente construída. O medo em seus olhos confirmava tudo. Elisa Monteiro vivia em terror constante de que seu passado como Lisete Oliveira fosse descoberto. E agora Fernanda, uma simples garçonete, tinha esse poder sobre ela. "Você foi afastada da mesa 17 e ainda está sorrindo? Definitivamente há algo errado com você, Fernanda." Juliana observava a colega com uma mistura de admiração e preocupação, enquanto ambas organizavam as taças de cristal para o serviço da noite. 3 dias haviam se passado desde o incidente com Elisa Monteiro. "Talvez eu esteja aliviada", respondeu Fernanda, embora seu tom sugerisse o contrário. "Servir à guilhotina não é exatamente o sonho de ninguém. Então por que vejo essa expressão estranha no seu rosto? Como se você tivesse descoberto o segredo do universo." Fernanda hesitou. Precisava compartilhar suas descobertas com alguém. E Juliana, depois de 5 anos no Palazzo Veneto, havia sofrido mais que a maioria com as humilhações de Elisa. "E se eu te disser que descobri algo sobre a grande Elisa Monteiro que poderia virar seu mundo de cabeça para baixo?" Os olhos de Juliana se arregalaram. "Estou ouvindo." Verificando que estavam sozinhas no salão ainda vazio, Fernanda aproximou-se e baixou a voz. A sofisticada, aristocrática e cruel senhora Elisa Monteiro nem sempre foi Elisa Monteiro. "Como assim?" Há pouco mais de 15 anos, ela era Lisete Oliveira, garçonete de uma lanchonete de beira de estrada chamada Pé na Estrada, em Minas Gerais. Juliana quase derrubou uma taça. "Você está brincando." "Tenho provas. Fotos antigas, testemunhas, até uma cicatriz de queimadura que ela tenta esconder, mas que conseguiu trabalhando na chapa quente da lanchonete." Nos minutos seguintes, Fernanda relatou tudo o que havia descoberto. A verdadeira origem de Elisa, o incidente com o deputado, a humilhação pública e o subsequente desaparecimento de Lisete. "Isso explica tanta coisa", murmurou Juliana, assimilando as informações. "O jeito como ela trata os funcionários, especialmente nós, garçons, é quase como se ela estivesse punindo o que já foi." "Exatamente. Cada vez que ela nos humilha, está rejeitando o seu próprio passado." "E o marido dela, Teodoro, sabe disso tudo?" Fernanda deu de ombros. "Não tenho certeza. Ele parece tão submisso a ela. Talvez não saiba, ou talvez não se importe." "E o que você pretende fazer com essa informação?" Era a pergunta que havia mantido Fernanda acordada nas últimas noites. "Ainda não sei. Por um lado, ela merece ser exposta depois de tratar tantas pessoas como lixo por anos. Por outro lado, você não é cruel como ela", completou Juliana. "Algo assim. E também preciso deste emprego para voltar à faculdade. Confrontá-la diretamente poderia ser arriscado." A conversa foi interrompida pela chegada de Carlos, que parecia particularmente nervoso. "Emergência! Os Monteiro acabam de ligar. Estarão aqui em 1 hora com um grupo de investidores estrangeiros. É uma reunião de negócios crucial para o novo resort em Angra." "E daí?" perguntou Juliana. "Fernanda já não está mais designada para a mesa deles." Carlos engoliu em seco. "Este é o problema. Elisa Monteiro exigiu especificamente que Fernanda atenda à mesa hoje."
Ambas as garçonetes se entreolharam, chocadas. Mas ela mesma pediu para me afastar dela há 3 dias, protestou Fernanda. Eu sei. Não faz sentido. Mas você conhece Elisa. O que ela quer, ela consegue. E hoje ela quer você servindo sua mesa. Quando Carlos se afastou para supervisionar os preparativos da cozinha, Juliana segurou o braço de Fernanda. É uma armadilha, não é? Ela percebeu que você sabe algo e quer uma oportunidade para te humilhar publicamente e talvez te fazer ser demitida. Fernanda assentiu lentamente. Provavelmente. Um jantar importante com investidores é o cenário perfeito. Se eu cometer o menor deslize, ela terá a desculpa perfeita para exigir minha cabeça. Você não precisa ir. Pode dizer que está doente, pedir para Carlos designar outro garçom. Por um momento, Fernanda considerou a ideia. Seria o mais seguro. Mas então, uma determinação se acendeu dentro dela. Não. Se ela quer um confronto, terá um. Só que não vai acontecer do jeito que ela espera. O que você vai fazer? Ainda não tenho certeza, mas acho que está na hora de a verdadeira Lisa encontrar Elisa Monteiro. 1 hora depois, o salão principal do Palazzo Veneto havia sido reorganizado para acomodar o grupo de Teodoro Monteiro. A mesa 17, normalmente para 2 ou 4, agora estava expandida para 10 pessoas. Teodoro e Elisa ocupavam as cabeceiras com 4 investidores estrangeiros de cada lado, representantes de um fundo árabe interessado no novo empreendimento dos Monteiro. Fernanda observou a entrada do grupo. Elisa, como sempre, estava impecável em um vestido de or verde esmeralda, que destacava seus olhos. Mas havia algo diferente nela esta noite. Uma rigidez extra em seus movimentos, um brilho calculista em seu olhar. Era o olhar de um predador preparando uma emboscada. Boa noite, senhora e senhor Monteiro, cumprimentou Fernanda com uma reverência perfeita. Bem-vindos, senhores, acrescentou para os investidores. O jantar começou tensa, mas cordialmente. Fernanda executava cada movimento com precisão militar, antecipando cada necessidade, mantendo as taças sempre no nível ideal, sincronizando perfeitamente a chegada dos pratos. Sua performance era impecável, o que claramente irritava Elisa, que buscava a menor falha para atacar. A oportunidade surgiu durante a entrada, uma delicada terrine de foie gras com brioche tostado. Um dos investidores, um homem mais velho com sotaque carregado, perguntou sobre o prato. Esta iguaria francesa me lembra Paris, comentou ele. A senhora visita com frequência, senhora Monteiro? Paris é praticamente minha segunda casa, respondeu Elisa, com aquele tom estudadamente casual de quem tenta não parecer. Snob enquanto exibe privilégios. Minha família mantém um apartamento no Puitato Arrondissement há gerações. Fascinante, disse o investidor. Imagino que tenha muitas memórias de infância de lá. O sorriso de Elisa vacilou por um milésimo de segundo, mas ela se recuperou rapidamente. Naturalmente. Verões inteiros explorando os jardins de Luxemburgo, outubros no Louvre, a típica infância parisiense privilegiada. Fernanda, servindo discretamente o vinho, não conseguiu conter um pequeno sorriso irônico. As mentiras de Elisa eram tão elaboradas e específicas que, para quem não conhecia a verdade, soavam convincentes. Para quem sabia, eram quase cômicas. Percebendo o sorriso de Fernanda, Elisa franziu o senho. Há algo engraçado, garçonete. Absolutamente nada, senhora Monteiro, respondeu Fernanda com perfeita compostura, apenas apreciando sua fascinante história sobre Paris. Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Os investidores pareciam confusos com a súbita hostilidade, enquanto Teodoro parecia querer desaparecer em sua cadeira. Foi durante a troca do prato principal que Elisa fez seu movimento. Enquanto Fernanda servia um Bordeaux premiado, Elisa deliberadamente moveu sua bolsa, fazendo com que o braço da garçonete a tocasse. Cuidado, exclamou Elisa, afastando-se como se tivesse sido agredida. Esta bolsa custa mais que seu salário anual. Não pode ser mais cuidadosa? Perdão, senhora Monteiro, respondeu Fernanda calmamente. Foi um acidente. Acidentes são resultado de incompetência, sibilou Elisa, agora elevando a voz para que todos na mesa ouvissem.
Mas o que esperar de alguém tão provincial? Os investidores pareciam desconfortáveis. Teodoro pigarreou tentando mudar de assunto, mas Elisa estava apenas começando. Sabe, senhores, ela se dirigiu aos convidados. É tão difícil encontrar serviço de qualidade hoje em dia, mesmo em estabelecimentos que se dizem de primeira linha. Seu olhar perfurou Fernanda. Algumas pessoas simplesmente não têm berço, entendem? Não importa quanto se esforcem para parecer sofisticadas, a origem sempre aparece. A ironia da afirmação era quase palpável. Fernanda poderia ter se sentido intimidada, mas em vez disso, sentiu uma onda de indignação, não por si, mas por todas as pessoas que Elisa havia humilhado ao longo dos anos, projetando nelas o ódio que sentia por seu próprio passado. Tem toda a razão, senhora Monteiro, respondeu Fernanda, surpreendendo a todos pela audácia de responder. As origens são fundamentais. Aliás, falando em origens, tenho uma curiosidade sobre Três Corações. O rosto de Elisa empalideceu instantaneamente. O que você disse? Sua voz saiu estrangulada. Três Corações, Minas Gerais. Uma cidade encantadora, não acha? Especialmente essa região onde fica aquela lanchonete. Como era mesmo o nome? O silêncio na mesa era absoluto. Os investidores pareciam confusos, Teodoro intrigado e Elisa parecia prestes a ter um colapso nervoso. Você está sendo completamente inapropriada, conseguiu dizer finalmente, sua voz tremendo de raiva e medo. Carlos! Carlos! Ela chamou o gerente, que apressou-se em direção à mesa. Esta funcionária está sendo insolente. Exijo que seja removida imediatamente. Liza, se me permite chamá-la assim. O uso do antigo nome fez Elisa congelar. A cor abandonou completamente seu rosto. Como você... Sabe, encontrei uma foto muito interessante em um jornal de 1998. A vencedora do concurso anual de tortas do Festival da Colheita, uma jovem talentosa chamada Lisete Oliveira. Fernanda manteve a voz calma, profissional, quase gentil. A mesma jovem que, infelizmente, teve um incidente embaraçoso com um certo deputado Valdomiro Peixoto. Algo envolvendo uma bandeja de comida derramada e uma frase muito colorida sobre frango assado de domingo, se não me engano. Um dos investidores sufocou uma risada, rapidamente disfarçada como tosse. Teodoro olhava para a esposa com uma expressão de choque e confusão crescentes. Elisa, do que ela está falando? Perguntou ele. Mas Elisa parecia incapaz de responder. Seu mundo cuidadosamente construído desmoronava diante de seus olhos. Você não tem ideia do que está falando, conseguiu finalmente dizer, mas sua voz havia perdido toda a autoridade. O sotaque mineiro, que ela passara anos suprimindo, emergia agora claramente em seu pânico. Essa é uma mentira absurda, uma conspiração para me difamar. Tenho a foto, se alguém quiser ver, continuou Fernanda, retirando do bolso uma impressão da página do jornal que havia encontrado. É incrível como a internet preserva certas coisas, não é mesmo? A jovem da foto tem a mesma cicatriz de queimadura no pulso direito que a senhora tenta esconder com pulseiras e relógios caros. Nesse momento, instintivamente Elisa cobriu o pulso direito com a mão esquerda. O gesto não passou despercebido por ninguém na mesa. Isso é... Elisa não conseguia completar a frase. Seu rosto agora alternava entre branco fantasma e vermelho intenso. Fernanda colocou a foto sobre a mesa, onde todos podiam ver claramente a jovem Lisete erguendo orgulhosamente seu troféu, a pequena cicatriz visível em seu pulso. A semelhança com Elisa era inegável. Não há vergonha em ter origens humildes, senhora Monteiro, disse Fernanda suavemente. A vergonha está em tratar pessoas como lixo por medo de que descubram quem você realmente é. Um dos investidores pegou a foto, examinando-a com interesse. Devo dizer, a semelhança é notável. Isso é uma falsificação. Elisa tentou uma última defesa desesperada, mas sua voz tremia tanto que mal conseguia articular as palavras. Teodoro, faça alguma coisa. Mas Teodoro Monteiro apenas olhava para a esposa como se a visse pela primeira vez.
Durante todos esses anos, você mentiu sobre tudo, sua família, seu passado, sua educação. Não é bem assim, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você inventou uma vida inteira? A voz de Teodoro, normalmente submissa, agora tinha um tom de autoridade que ninguém no palácio jamais havia ouvido. Que a mulher com quem me casei não existe. Os investidores trocaram olhares desconfortáveis. Um deles, tentando aliviar a tensão, disse: Senhores, talvez devêssemos continuar esta discussão em outro momento. Não fiquem, disse Teodoro surpreendentemente firme. Os negócios continuam, só precisamos esclarecer uma coisa. Ele se virou para Elisa. Não me importo com suas origens. Nunca me importei. Meu próprio pai era pedreiro em Ribeirão Preto, nunca escondi isso. O que me choca é a mentira. Anos e anos de mentiras. E o tratamento cruel que dispensou a tantos funcionários, acrescentou Fernanda. Especialmente garçons, pessoas que a lembravam de quem você realmente é. Elisa olhou ao redor, acuada. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Finalmente, sem conseguir articular uma resposta, ela se levantou abruptamente, derrubando a taça de vinho. Isso não terminou, ameaçou em voz baixa para Fernanda antes de pegar sua bolsa e sair apressadamente do restaurante, deixando um rastro de murmúrios e olhares chocados para trás. Teodoro permaneceu sentado, parecendo simultaneamente aliviado e devastado. Após um momento de hesitação, ele se virou para Fernanda. Há quanto tempo você sabe? Descobri recentemente, Sr. Monteiro. Não pretendia causar uma cena, mas sua esposa estava determinada a me humilhar publicamente esta noite. Teodoro assentiu lentamente. Entendo. E agradeço sua honestidade, por mais dolorosa que seja. Então, voltando-se para os investidores. Senhores, peço desculpas pelo espetáculo inesperado. Sugiro que continuemos nosso jantar e nossa discussão de negócios. A ausência da minha esposa não afetará em nada as negociações. Enquanto Fernanda retornava às suas funções, agora servindo apenas 9 pessoas à mesa, ela notou que sua mão tremia levemente. O confronto havia sido mais intenso do que planejara, e as consequências seriam imprevisíveis. Carlos a puxou discretamente para um canto. Que diabos aconteceu ali? Elisa Monteiro saiu como se tivesse visto um fantasma. Digamos que ela viu, respondeu Fernanda, o fantasma de quem ela realmente é. Mais tarde naquela noite, após o grupo de Teodoro finalmente partir, Fernanda encontrou um envelope na sua bolsa no vestiário. Dentro havia um cartão com o logotipo dos Hospitais Monteiro e uma nota manuscrita. Precisamos conversar. Amanhã, 14 horas, meu escritório. TM. O edifício sede dos Hospitais Monteiro era uma imponente torre de vidro e aço no coração da Avenida Paulista. Fernanda sentiu-se pequena ao entrar no saguão com piso de mármore e teto alto, onde executivos de terno e mulheres de salto transitavam com a confiança de quem pertence àquele mundo. Tenho um encontro com o Sr. Teodoro Monteiro às 14 horas, informou a recepcionista, tentando parecer mais segura do que se sentia. A mulher a examinou com um olhar avaliativo antes de fazer uma ligação rápida. Segundos depois, Fernanda era escoltada por uma secretária de aparência severa até o elevador privativo que levava diretamente à cobertura. O Sr. Monteiro a aguarda, disse a secretária, conduzindo-a através de uma antessala elegante até uma porta de madeira escura. O escritório de Teodoro era surpreendentemente despojado para um homem de sua riqueza. Móveis modernos, porém discretos, uma mesa ampla de madeira clara e uma vista panorâmica de São Paulo que fazia qualquer visitante sentir-se momentaneamente acima do mundo. Teodoro estava de pé junto à janela, observando a cidade. Quando se virou para cumprimentar Fernanda, ela notou que ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a noite anterior. As olheiras profundas e a palidez indicavam uma noite sem sono. Senhorita Santos, obrigado por vir. Ele gesticulou para uma cadeira em frente à sua mesa. Por favor, sente-se. Fernanda obedeceu, tentando decifrar a expressão do homem. Não parecia
hostil, mas definitivamente perturbado. Suponho que esteja se perguntando por que a chamei aqui, começou Teodoro, sentando-se também. Imagino que seja sobre o que aconteceu ontem à noite, Sr. Monteiro. Teodoro, por favor. Acho que depois do que aconteceu podemos dispensar as formalidades. Ele suspirou profundamente. Passei a noite inteira tentando reconciliar a mulher que pensei ter casado com a pessoa que você revelou ontem. Fernanda assentiu silenciosamente, deixando-o continuar. Quando conheci Elisa, ou Lisete como você revelou, ela se apresentou como uma consultora de arte recém-retornada da Europa. Foi em um leilão beneficente, há cerca de 15 anos. Estava deslumbrante, articulada, sofisticada, ou pelo menos assim parecia. Um sorriso amargo cruzou seus lábios. Ela mencionava detalhes sobre famílias tradicionais, eventos exclusivos, uma infância privilegiada. Nunca questionei. Por que questionaria? As pessoas raramente questionam o que querem acreditar, comentou Fernanda suavemente. Teodoro a encarou, surpreso com a perspicácia da observação. Exatamente. Eu queria acreditar que havia encontrado alguém especial. Alguém que pertencia naturalmente ao mundo ao qual eu havia acabado de ascender. Sabe, eu venho de origens humildes. Sim, você mencionou ontem que seu pai era pedreiro. Em Ribeirão Preto, isso mesmo. Trabalhei em obras com ele até os 18 anos, antes de conseguir uma bolsa para engenharia. Construí meu império do zero e nunca escondi isso. Na verdade, sempre tive orgulho da minha trajetória. Ele fez uma pausa, olhando para suas próprias mãos, mãos que ainda carregavam pequenas cicatrizes do trabalho pesado da juventude. Ironicamente, foi esse orgulho de minhas origens que tornou ainda mais atraente a ideia de casar com alguém que representava o dinheiro antigo que eu nunca tive. Fernanda começava a entender a dinâmica daquele casamento estranho. O senhor procurava legitimidade social, e ela proporcionava isso. Enquanto ela buscava segurança financeira e acesso a um mundo ao qual não pertencia, completou Teodoro. Poderíamos ter sido parceiros honestos nisso. Eu nunca teria julgado suas origens se ela tivesse sido sincera. O que aconteceu depois que saí ontem à noite? Teodoro recostou-se em sua cadeira, esfregando os olhos cansados. Elisa não voltou para casa. Está hospedada no Fasano, segundo minha secretária. Enviei os papéis do divórcio esta manhã. Divórcio? Fernanda não conseguiu esconder a surpresa. Tão rápido. Não é pelas mentiras sobre o passado dela, embora isso por si só já seja grave. É pelo que essas mentiras revelam sobre quem ela realmente é. Teodoro levantou-se, caminhando novamente até a janela. Passei anos assistindo ela tratar pessoas, garçons, camareiras, porteiros, motoristas, com uma crueldade que me incomodava, mas que eu tolerava. Dizia a mim mesmo que era apenas o jeito dela, que fazia parte do pacote aristocrático. Ele se virou para Fernanda com um olhar penetrante. Mas agora entendo. Não era arrogância aristocrática. Era medo. Um medo profundo e doentio de ser descoberta, de voltar às suas origens. E esse medo a transformou em um monstro disposto a pisar em qualquer um para manter sua fachada. Fernanda assentiu. Como estudante de psicologia, ela havia chegado à mesma conclusão. A crueldade dela era uma forma de autodefesa. Cada garçom que ela humilhava era um lembrete do que ela havia sido e temia voltar a ser. Exatamente. E perceber isso me fez ver que nunca conheci a verdadeira Elisa, ou Lisete. A mulher com quem me casei é apenas uma construção, uma fachada elaborada. Teodoro voltou à sua mesa, sentando-se pesadamente. Não consigo continuar casado com alguém que odeia tanto a si mesmo que precisa destruir os outros para se sentir segura. Eu entendo sua decisão, mas não era minha intenção destruir seu casamento ou a vida dela. Teodoro fez um gesto dismissivo. Você apenas expôs a verdade. As consequências são resultado das escolhas dela, não das suas. Ele a observou por um momento. Aliás, por que você fez isso? O que a motivou a investigar tão a fundo? Fernanda ponderou a pergunta. Inicialmente foi curiosidade,
Pequenas inconsistências que notei no comportamento dela. Depois, acho que foi indignação pela maneira como ela tratava as pessoas, especialmente os funcionários do palácio. Justiceira social. Havia um tom levemente provocativo na voz dele, mas não hostil. Psicóloga em formação, corrigiu Fernanda com um pequeno sorriso. Sempre fui fascinada pelos mecanismos de defesa que as pessoas constroem. Elisa criou uma fortaleza identitária tão elaborada que começou a acreditar na própria mentira. É um caso de estudo fascinante. Fascinante e devastador, acrescentou Teodoro. Sabe o que mais me perturba? Ontem à noite, depois que você saiu e eu terminei a reunião com os investidores, tive uma epifania. Percebi que nunca a vi verdadeiramente feliz. Nenhuma vez em 15 anos de casamento. Sempre tensa, sempre vigilante, sempre atuando. Um silêncio contemplativo se estabeleceu entre eles. O que acontecerá com ela agora? Perguntou Fernanda finalmente. Financeiramente ficará bem. Nosso acordo pré-nupcial é generoso. Socialmente, bem, aí é outra história. Teodoro suspirou. A notícia já se espalhou. São Paulo pode ser uma metrópole, mas nos círculos sociais que Elisa frequenta, é uma cidade pequena. 3 dos investidores presentes ontem têm esposas que são as maiores fofoqueiras do circuito social. A história da herdeira do PF já deve estar circulando, concluiu Fernanda, sentindo uma pontada de culpa. Herdeira do PF? É assim que estão chamando ela? Teodoro não conseguiu conter uma risada breve e amarga. Cruel, mas apropriado, considerando o que você contou sobre o incidente com o deputado. Fernanda sentiu-se desconfortável. Não esperava que a humilhação de Elisa fosse tão completa. Talvez ela possa reconstruir sua vida em outro lugar, começar de novo. Talvez, mas conhecendo Elisa, duvido que ela consiga aceitar o fracasso de sua elaborada construção identitária. Teodoro cruzou as mãos sobre a mesa. Mas não a chamei aqui para discutir o futuro de Elisa. Queria entender suas motivações e, principalmente, fazer uma proposta. Proposta? Você mencionou que é estudante de psicologia, correto? E que interrompeu o curso por questões financeiras. Sim, estava no penúltimo semestre quando precisei trancar a matrícula. O trabalho no palácio era para juntar dinheiro e voltar a estudar. Teodoro abriu uma gaveta e retirou um envelope. A Fundação Monteiro oferece bolsas integrais para estudantes promissores em diversas áreas, incluindo psicologia. Ele empurrou o envelope em direção a ela. Gostaria que você considerasse essa oferta. Inclui mensalidades, material didático e uma ajuda de custo mensal que permitirá que se dedique integralmente aos estudos. Fernanda olhou para o envelope, atordoada. Por quê? É algum tipo de pagamento pelo que fiz? De forma alguma, Teodoro pareceu genuinamente ofendido. É reconhecimento. Você demonstrou perspicácia, integridade e uma compreensão profunda da psique humana. São qualidades que valorizo e que a Fundação busca incentivar. Ele a encarou diretamente. Além disso, considerando o que aconteceu, imagino que continuar trabalhando no palácio possa se tornar complicado. Ela não havia pensado nisso ainda, mas Teodoro estava certo. Mesmo com Elisa fora de cena, sua exposição da verdade certamente criaria tensões no restaurante. Eu não sei o que dizer. Diga que vai considerar. A oferta estará de pé, independentemente de sua resposta hoje. Teodoro levantou-se, indicando que a reunião estava chegando ao fim. Ah, e uma última coisa. Carlos do Palácio já foi informado que você tem minha permissão para tirar 2 semanas de licença, remunerada para considerar suas opções. Fernanda também se levantou, ainda processando tudo. Obrigada, senhor. Teodoro, vou pensar com cuidado. Ao sair do imponente edifício, Fernanda sentiu-se levemente tonta com os acontecimentos das últimas 24 horas. O envelope pesava em sua bolsa, não apenas pelo conteúdo material, mas pelo que representava. Uma oportunidade, certamente, mas também um lembrete das consequências inesperadas de suas ações. Decidiu caminhar um pouco pela Avenida Paulista, antes de pegar o metrô para casa. Precisava organizar os pensamentos. Havia conseguido mais do que imaginava
quando começou a investigar Elisa. Justiça para os funcionários maltratados do palácio, uma bolsa de estudos que mudaria sua vida, a verdade exposta. Então, por que não conseguia sentir-se completamente satisfeita com o resultado? A resposta veio como um sussurro de sua consciência, porque no processo de desmascarar uma pessoa cruel, havia participado da completa destruição de outra vida humana. Não importava quão merecido fosse o desmascaramento de Elisa, a extensão da humilhação e suas consequências pareciam desproporcionalmente severas. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Juliana. É verdade que você não volta por 2 semanas? Todo mundo no palácio só fala sobre o que aconteceu ontem. Você virou lenda. Fernanda não respondeu imediatamente. A ideia de ser celebrada por expor Elisa não lhe trazia conforto. Ela não havia feito isso por vingança ou para se tornar algum tipo de heroína. Ao passar por uma banca de jornal, um título na coluna social de uma revista chamou sua atenção. O maior escândalo social do ano, a verdadeira identidade de Elisa Monteiro. Havia uma foto de Elisa em um evento de caridade, sorrindo seu sorriso praticado, com a legenda: a garçonete que enganou a elite paulistana. Fernanda comprou a revista, folheando-a rapidamente. A matéria era sensacionalista e impiedosa, detalhando não apenas as origens humildes de Elisa, mas também o incidente com o deputado, sua suposta caçada a um marido rico e a humilhação pública no Palácio Veneto. Havia até uma entrevista com um antigo cliente da lanchonete Pé na Estrada, que descrevia a jovem Lisete como ambiciosa e disposta a tudo para sair daquela cidadezinha. Uma onda de náusea atingiu Fernanda. Isto era muito pior do que havia imaginado. A vingança contra Elisa não era apenas social, era pública, impressa, permanente. Sua identidade cuidadosamente construída não havia apenas rachado, havia sido completamente obliterada. Por um momento fugaz, Fernanda se perguntou se era muito diferente de Elisa. Não havia ela também usado seu conhecimento como uma arma? Não havia calculado o momento perfeito para o golpe máximo? A diferença, ela tentou se convencer, era que Elisa havia machucado inúmeras pessoas ao longo dos anos, enquanto Fernanda apenas expusera a verdade. Mas a linha entre justiça e vingança nunca parecera tão tênue. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Fernanda tomou uma decisão. Abriu o envelope que Teodoro lhe dera e leu os detalhes da bolsa. Era real e generosa, o suficiente não apenas para concluir a graduação, mas potencialmente para seguir com um mestrado. Uma oportunidade que alteraria completamente sua trajetória. Aceitaria a bolsa, mas com um propósito renovado. O caso de Elisa Monteiro, a mulher que odiava tanto seu passado, que construiu uma fortaleza de crueldade ao redor de si, seria a inspiração para sua futura especialização em psicologia. Queria entender os mecanismos que levavam pessoas a criar identidades falsas, a rejeitar tão completamente suas origens que se tornavam prisioneiras de suas próprias mentiras. Talvez, de alguma forma, esse conhecimento pudesse ser usado não para expor e humilhar, mas para curar e reconstruir. Enquanto guardava os documentos, da bolsa seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Fernanda Santos? A voz do outro lado era formal, profissional. Aqui é Marcelo Bueno, da revista Veja São Paulo. Estamos preparando uma matéria sobre o caso Elisa Monteiro e gostaríamos de entrevistá-la como a pessoa que desmascarou a maior farsa social da cidade. Poderíamos nos encontrar amanhã? Fernanda fechou os olhos, sentindo o peso de sua responsabilidade no que havia desencadeado. Sinto muito, mas não tenho interesse em dar entrevistas sobre esse assunto. Mas você é a protagonista dessa história, a garçonete que derrubou a rainha da sociedade. As pessoas querem saber. As pessoas já sabem o suficiente, interrompeu Fernanda firmemente. E não sou protagonista de história alguma, só fiz o que achei certo no momento. Boa noite. Ela desligou antes que o jornalista pudesse insistir. Não participaria da destruição pública de Elisa. A verdade já estava exposta. Não havia necessidade de espetacularizá-la ainda mais. Naquela noite, enquanto tentava adormecer, Fernanda se perguntou
Onde estaria Elisa agora, sozinha, em algum quarto de hotel luxuoso, assistindo seu mundo desmoronar nas manchetes de jornais e revistas? Pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu uma pontada de compaixão pela mulher que havia desmascarado. Ambas eram, de certa forma, duas faces da mesma moeda. Pessoas tentando navegar em um mundo social rígido e impiedoso, buscando seu lugar e identidade. A diferença era que Elisa havia escolhido o caminho da crueldade e negação, enquanto Fernanda ainda tentava encontrar o equilíbrio entre verdade e empatia. Com esse pensamento, adormeceu, sonhando com salas de aula universitárias e novos começos. 6 meses se passaram desde a noite fatídica no Palazzo Veneto. O outono paulistano chegava com sua característica mistura de dias ensolarados e noites frescas, trazendo um ar de renovação que Fernanda respirava profundamente enquanto caminhava pelos corredores da Universidade de São Paulo. Seu retorno à faculdade de psicologia, viabilizado pela bolsa da Fundação Monteiro, havia sido mais gratificante do que imaginara. As aulas, os debates, as leituras, tudo parecia mais significativo agora, enriquecido por suas experiências recentes e pela nova direção que decidira dar à sua carreira. Santos, espere! A voz do professor Mendes ecoou pelo corredor enquanto Fernanda se dirigia à biblioteca. Ela se virou, vendo o respeitado catedrático de psicologia social apressando-se em sua direção. Professor, boa tarde, cumprimentou, ajustando a mochila pesada de livros no ombro. Li seu projeto de pesquisa para o TCC, disse ele recuperando o fôlego. Identidades construídas e autorrejeição, mecanismos psicológicos da reinvenção social, trabalho fascinante, especialmente o estudo de caso que você propõe. Fernanda assentiu, consciente de que, embora tivesse alterado nomes e detalhes específicos, a inspiração para sua pesquisa era claramente o caso de Elisa Monteiro. Obrigada, professor. É um tema que me toca pessoalmente. Percebi isso na sua escrita. Há uma compreensão que vai além do acadêmico. Ele a observou por um momento. Vim convidá-la para apresentar seu projeto preliminar no simpósio do mês que vem. Acho que trará uma perspectiva valiosa. Uau! Seria uma honra, respondeu genuinamente surpresa. O simpósio anual de psicologia social era normalmente reservado para pós-graduandos e professores. Ótimo, mande-me um e-mail confirmando e reservarei seu espaço. Enquanto se despedia, acrescentou: e parabéns pela publicação no jornal da faculdade. Seu artigo sobre empatia e julgamento social levantou discussões importantes entre os colegas. Quando o professor se afastou, Fernanda permitiu-se um momento de orgulho. Sua decisão de transformar a experiência com Elisa em algo construtivo estava dando frutos. Em vez de mergulhar na celebridade momentânea que o caso lhe oferecera, escolhera o caminho mais difícil e recompensador do estudo e da compreensão. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Juliana, com quem mantinha contato regular desde que deixara o Palazzo Veneto. Adivinha quem perguntou por você hoje? Carlos, disse que o restaurante nunca mais foi o mesmo sem você. Aliás, a mesa 17 foi renumerada para 18. Ninguém mais queria sentar ali depois do incidente. Janta comigo hoje? Tenho novidades. Fernanda sorriu, respondendo que se encontrariam no pequeno restaurante italiano que frequentavam ocasionalmente. Apesar da decisão de seguir em frente, ainda se interessava pelo que acontecia no Palazzo, um capítulo importante em sua vida. Naquela noite, enquanto aguardava Juliana no Trattoria Napoli, Fernanda folheava distraidamente uma revista deixada na mesa ao lado. Seu olhar captou uma pequena nota na seção de fofocas sociais. Avistada na Costa Amalfitana, Elisa M., ex-socialite paulistana, agora vive reclusivamente na Itália após o divórcio escandaloso do empresário Temi. Fontes locais afirmam que ela raramente sai de sua vila e evita círculos sociais. Quem diria que a rainha do gelo acabaria derretendo ao sol mediterrâneo? A nota
maldosamente escrita, provocou em Fernanda sentimentos contraditórios. Por um lado, havia certa justiça poética em ver a orgulhosa Elisa afastada dos círculos sociais que tanto valorizava. Por outro, havia algo profundamente triste na imagem de uma mulher vivendo em exílio autoimposto, ainda fugindo de seu passado. Terra para Fernanda. Estou aqui há 2 minutos e você nem percebeu. Juliana deslizou para a cadeira à sua frente, radiante em seu uniforme do palazzo, claramente vindo direto do trabalho. Desculpe, estava distraída. Fernanda fechou a revista. Vi o que você estava lendo. Juliana inclinou a cabeça. Ainda pensa nela, não é? Às vezes, admitiu Fernanda. É difícil não pensar na pessoa que mudou completamente o rumo da minha vida, mesmo que indiretamente. Bem, ela definitivamente pensa em você. Juliana abaixou a voz dramaticamente. Esse é um dos motivos pelos quais quis jantar com você hoje. Semana passada, Teodoro Monteiro apareceu no palazzo. Ele ainda frequenta o restaurante? Raramente, mas dessa vez veio sozinho e pediu especificamente para sentar na antiga mesa 17. Carlos quase teve um troço. Juliana riu, tomando um gole da água que o garçom acabara de servir. Depois do jantar, ele pediu para falar comigo. Perguntou como você estava. Fernanda franziu o senho, surpresa. O que você disse? A verdade, que você tinha voltado à universidade, que estava indo bem. Ele pareceu satisfeito. Juliana fez uma pausa dramática. E então contou que recebeu uma carta de Elisa na semana anterior. O coração de Fernanda acelerou. Uma carta? Depois de todo esse tempo? O que dizia? Não entrou em detalhes, mas mencionou que pela primeira vez ela falou sobre seu passado real, não em tom de desculpa, segundo ele, mas como uma explicação. Disse que ela finalmente está começando a aceitar quem realmente é. Juliana inclinou-se sobre a mesa. E aqui vem a parte que te interessa. Aparentemente, ela mencionou você na carta. Eu? Por quê? O que ela disse? Teodoro não especificou, mas insinuou que não era totalmente negativo. Disse algo como: parece que você fez mais por Elisa do que simplesmente expor sua mentira. Não acha isso fascinante? Fernanda absorveu a informação lentamente. A ideia de que Elisa pudesse ter encontrado algum tipo de libertação através daquela exposição dolorosa nunca lhe ocorrera. É surpreendente, concordou finalmente. Mas agora vem minha grande novidade. Juliana praticamente saltava na cadeira. Fui promovida a maître. Começo o treinamento na próxima semana. Depois de 7 anos servindo mesas, finalmente. Ju, isso é maravilhoso. Fernanda apertou a mão da amiga através da mesa, genuinamente feliz por ela. Você merece isso mais que qualquer pessoa. O resto do jantar transcorreu com Juliana, compartilhando seus planos para o novo cargo, e Fernanda falando sobre a universidade. Era confortável, essa nova normalidade que haviam construído. Dias depois, enquanto organizava sua pequena sala de estudos no apartamento, que agora podia manter graças à bolsa, Fernanda recebeu uma correspondência inesperada. O envelope era elegante, de papel grosso, com seu nome e endereço escritos em uma caligrafia meticulosa. Não havia remetente, mas o carimbo postal era italiano. Seu coração acelerou enquanto abria cuidadosamente o envelope. Dentro havia uma única folha do mesmo papel fino e de alta qualidade, com poucas linhas escritas na mesma caligrafia elaborada. Senhorita Santos, as palavras nunca foram meu forte, ao contrário das aparências. Passei anos construindo uma fachada e décadas temendo que alguém a derrubasse. Você o fez, e por isso, inicialmente, a odiei com uma intensidade que me assustou. O tempo, no entanto, é um professor paciente. Estes meses de isolamento me forçaram a confrontar a mulher que enterrei há tantos anos. Descobri que ela não era tão terrível quanto eu temia, apenas desesperadamente insegura e ferida. Não estou pedindo perdão. As feridas que causei a tantas pessoas, incluindo você, foram reais e imperdoáveis. Estou apenas reconhecendo que, em sua busca por justiça, você inadvertidamente me deu algo que nunca imaginei possível: a chance de finalmente me encontrar.
EM ou LO, como preferir. Fernanda leu e releu a carta várias vezes, sentindo uma emoção inesperada crescer em seu peito. Não era exatamente perdão ou reconciliação. Era algo mais sutil e talvez mais valioso. Reconhecimento. De ambos os lados. Colocou a carta cuidadosamente de volta no envelope e o guardou em sua gaveta de estudos. Um dia talvez usaria essa experiência em sua prática como psicóloga. Não os detalhes específicos, mas as lições sobre identidade e vergonha e o longo caminho para a autoaceitação. 3 meses depois, em uma noite fresca de início de inverno, Fernanda encontrava-se novamente no Palazzo Veneto. Não como funcionária, mas como convidada especial na despedida de Carlos, que se aposentava após 2 décadas gerenciando o restaurante. O lugar estava diferente, mais brilhante, de alguma forma, com Juliana agora comandando o salão como maître. A temida mesa 17, agora 18, havia sido transformada em uma mesa comunitária para grandes grupos, perdendo sua aura sombria. Um brinde a Carlos, que guiou este restaurante com mão firme por 20 anos, declarou o proprietário erguendo uma taça de champanhe, e que agora finalmente poderá desfrutar da Toscana com sua esposa, sem se preocupar se o molho béarnese está na temperatura correta. Risos calorosos encheram o ambiente enquanto todos brindavam. Fernanda observou os rostos ao seu redor, colegas antigos, novos funcionários, que só a conheciam por histórias, clientes regulares. O Palazzo Veneto continuava, adaptando-se e evoluindo, assim como todos eles. Após as celebrações, enquanto ajudava Juliana a organizar os presentes recebidos por Carlos, Fernanda notou Teodoro Monteiro entrando discretamente no restaurante já quase vazio. Vim apenas dar meus parabéns a Carlos, explicou ele, parecendo ligeiramente desconfortável. Então, avistando Fernanda, seu semblante se iluminou. Senhorita Santos, que coincidência agradável. Por favor, Teodoro, a essa altura pode me chamar de Fernanda. Ele sorriu, um sorriso mais leve e genuíno do que ela jamais vira durante os tempos de Elisa. Fernanda, então. Ouvi que seu projeto na universidade está indo excepcionalmente bem. A fundação recebeu relatórios excelentes sobre seu desempenho. Estou amando cada minuto, confirmou ela. Na verdade, o professor orientador sugeriu que eu considere um doutorado direto após a graduação. Fascinante. E qual seria o tema? Ainda estou refinando mais algo na linha de reconstrução de identidade e cura após traumas de autoimagem. Ela hesitou, então acrescentou. Recebi a carta dela, sabe? Alguns meses atrás. O sorriso de Teodoro diminuiu, mas não desapareceu. Imaginei que sim. Ela comentou que pretendia escrever para você. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Elisa, ou Lisete, está diferente. Ainda não é uma pessoa calorosa ou particularmente aberta, mas há momentos de autenticidade que nunca vi durante nosso casamento. Vocês ainda mantêm contato, então? Ocasionalmente. Não romanticamente, esse capítulo está definitivamente encerrado, mas há um respeito mútuo surgindo das cinzas. Ele ajustou o paletó impecável. Ela começou a dar aulas de culinária para crianças carentes na região onde vive. Aparentemente, ela sempre foi uma excelente cozinheira, embora nunca tenha demonstrado isso durante nosso casamento. Fernanda sorriu ao imaginar a orgulhosa Elisa Monteiro ensinando crianças a fazer tortas. A vencedora do concurso de tortas de 1998 reaparece. Exatamente. Teodoro checou o relógio. Preciso ir. Tenho um voo para Singapura amanhã cedo. Mas foi um prazer vê-la, Fernanda. E lembre-se, a oferta para um estágio na divisão de psicologia dos Hospitais Monteiro continua de pé quando você se formar. Após a partida de Teodoro, Fernanda encontrou-se sozinha, no salão principal do Palazzo Veneto, o lugar onde tudo havia começado. Caminhou lentamente até a antiga mesa 17, passando os dedos pelo linho imaculado. Quem poderia imaginar que uma simples designação de mesas mudaria tantas vidas? A dela, libertando-a financeiramente para perseguir sua vocação. A de Elisa, forçando-a a confrontar décadas de autonegação. A de Teodoro,
permitindo-lhe escapar de um casamento baseado em falsidades. E mesmo as vidas de Juliana e dos outros funcionários, que agora trabalhavam em um ambiente livre da sombra opressiva da guilhotina. 2 anos depois, em uma ensolarada tarde de verão, Fernanda Santos subiu ao pódio para defender sua tese de mestrado. Máscaras sociais e reconstrução identitária. Processos psicológicos da autoaceitação. A banca, composta por renomados psicólogos e sociólogos, ouviu atentamente enquanto ela articulava as complexas dinâmicas de negação, projeção e eventual integração que ocorrem quando indivíduos rejeitam suas origens. Entre a plateia, rostos familiares a observavam com orgulho. Juliana, agora gerente do Palazzo Veneto, após a aposentadoria de Carlos. Seus pais, que haviam viajado de Campinas para a ocasião. Alguns colegas da universidade e, surpreendentemente, Teodoro Monteiro, que discretamente tomava notas do fundo do auditório. Ao final da apresentação, após responder às perguntas da banca e receber os elogios pelo trabalho excepcionalmente humano e psicologicamente perspicaz, Fernanda foi declarada aprovada com distinção. Durante a pequena recepção que se seguiu, Teodoro aproximou-se, entregando-lhe um pequeno embrulho. "Parabéns, doutora Santos", disse ele com um sorriso genuíno. "Seu trabalho foi extraordinário." "Ainda não sou doutora", corrigiu ela, embora já tivesse sido aceita no programa de doutorado, "mas agradeço." "Isso chegou para você na fundação", explicou ele, indicando o pacote. "Do exterior. Achei que gostaria de receber hoje." Fernanda olhou para o pequeno pacote, reconhecendo imediatamente o papel fino e o carimbo postal italiano. Agradeceu a Teodoro, que discretamente se afastou para dar-lhe privacidade. Dentro havia um livro de capa dura novo intitulado Receitas da Nona, Tradições Culinárias do Interior Mineiro. A autora era Lisete Oliveira, não Elisa Monteiro, notou Fernanda com surpresa. Não havia carta, apenas uma dedicatória manuscrita na primeira página. Para Fernanda Santos, que me ensinou que nossas origens não são prisões, mas fundações. Com gratidão pela lição mais difícil e necessária, Lisete Oliveira, que finalmente consegue se apresentar sem medo. Abaixo da assinatura, um PS discreto. A torta de maçã caramelizada da página 27 ainda é premiada. Fernanda sorriu, folheando o livro até encontrar a receita mencionada. A foto mostrava uma torta dourada e perfeitamente assada, com uma pequena nota pessoal da autora sobre como aquela receita mudara sua vida ao vencer um concurso local em 1998. Era um pequeno gesto, mas profundamente significativo. Lisete Oliveira finalmente havia encontrado uma maneira de reconciliar quem foi com quem havia se tornado, abraçando suas origens em vez de enterrá-las. Naquela noite, em seu novo apartamento, maior e mais confortável que o antigo, graças à bolsa de mestrado e ao trabalho de meio período como assistente de pesquisa, Fernanda colocou o livro em sua estante e refletiu sobre a jornada dos últimos anos. Uma simples observação de um sotaque escapando, uma pequena cicatriz de queimadura, um tique nervoso de tamborilar dedos. Detalhes mínimos que haviam desencadeado uma cascata de eventos, transformando completamente diversas vidas, incluindo a sua. Sentada em sua mesa de estudos, começou a esboçar os primeiros parágrafos de um artigo que planejava publicar. O papel da autenticidade na saúde psicológica, quando nossas máscaras nos aprisionam. Não usaria nomes reais nem detalhes que pudessem identificar Elisa, Lisete, mas a essência da história, a dor da autonegação e o poder libertador da autoaceitação, era universal demais para ser ignorada. Enquanto as palavras fluíam, Fernanda percebeu que havia encontrado sua própria autenticidade nesse processo. Não era apenas uma estudante de psicologia agora, era uma pesquisadora com propósito, inspirada por experiências reais e profundamente humanas. A garçonete observadora que notou inconsistências em uma cliente difícil havia se transformado em uma psicóloga atenta que buscava compreender as complexidades da alma humana. E a cruel Elisa Monteiro, que construíra uma fortaleza de arrogância ao redor de seu passado como Lisete Oliveira, finalmente encontrava paz
ao aceitar suas verdadeiras origens. Ambas haviam sido transformadas por aquela noite no Palazzo Vêneto, cada uma a seu modo encontrando seu caminho para uma existência mais autêntica e, portanto, mais livre.